Eu passei por uma barreira sanitária aqui da cidade e não fomos sequer parados. Os médicos não têm ainda autorização do Conselho Federal de Medicina para prescrever cloroquina para a população em geral. Existe a possibilidade de implantação de UTI na cidade? Olá, meu amigo e minha amiga da TV Cidade, uma boa tarde para vocês, tudo bem? Hoje nós estaremos fazendo, ou melhor, estamos fazendo um bate-papo, uma entrevista muito importante com o Dr. Gabriel Tadeu dos Santos, responsável pelo Comitê Covid-19 aqui da cidade de Cachoeira Paulista. Para começarmos a nossa entrevista, alguns dados são importantes. De acordo com o 34º Boletim Informativo Coronavírus, Cachoeira Paulista apresenta, no dia 22 de maio, 61 notificações, 51 casos negativos em andamento 1. Casos positivos, autóctone, quando o paciente sem histórico de viagem provavelmente tenha contraído o vírus aqui no município, são 2. E importados, pacientes que vieram de outras cidades, outras regiões, 7. Outras informações, alta com cura, 7, isolamento domiciliar, 2, internado com suspeita ou internado com confirmação, nenhum caso. Assim como também não existem casos de óbitos em Cachoeira Paulista. Doutor, antes de tudo eu queria agradecer pela disponibilidade do senhor para vir esclarecer para o povo de Cachoeira Paulista, para a população, esse caso tão emblemático envolvendo a Covid-19. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: qual é a diferença entre os pacientes com isolamento domiciliar ou internados com suspeitas? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde à população de Cachoeira. Quero agradecer a oportunidade dessa entrevista para a gente esclarecer o importante trabalho que o comitê está fazendo, tá? A diferença dos pacientes que ficam em isolamento domiciliar para aqueles que estão internados é a gravidade do caso, tá bom? Então, um paciente que tem uma gripe leve, sem falta de ar, sem febre alta, sem dificuldade para respirar, a gente consegue tratar ele em casa, monitorado pelos postos de saúde. Já os pacientes que já têm dificuldade para respirar, febre alta, têm problemas de saúde, já são de mais idade, a gente tem que levar ele para o hospital, para de lá eles serem acompanhados mais de perto pela equipe do hospital, estabilizar o quadro e depois terminar o tratamento em casa. E aí, já deu para observar que nós estamos fazendo esta entrevista com os EPIs necessários. Tanto eu estou com máscara, o doutor também, já utilizamos do álcool em gel, enfim. Nesse momento, doutor, todo cuidado é importante, né? O senhor, enquanto responsável pelo comitê, deve estar trabalhando também em questões educativas. E o que a gente percebe na cidade? Muitas pessoas andando pelas ruas, todas as tardes, as crianças brincando. Como que está sendo trabalhar essa parte da conscientização? Rodrigo, isso é um problema que a gente está passando em Cachoeira, eu acho que no Brasil todo, né? A população ainda não se conscientizou do risco que esse vírus traz para a gente, né? Então a gente está fazendo orientações em locais de grande fluxo de pessoas, tá bom? Distribuição de máscara, tá? A gente pede também para as mães não deixar as crianças saírem de casa. Se tiver que ir em algum comércio que pode ficar aberto, como por exemplo mercado, farmácia, e uma pessoa somente, não levar a família inteira, tá? Então a gente está fazendo isso via internet, via carro de som, no boca a boca, com os agentes de saúde na rua, em toda consulta médica isso é orientado, tá bom? É isso que a gente está usando para educar, para conscientizar a nossa população. Doutor, acontece um caso que não é só Cachoeira, mas eu acho que também reflete muito na cidade, que dentro do universo populacional, quantas pessoas que podem já ter tido Covid-19 em Cachoeira, existe a possibilidade do teste em massa? O que o comitê está fazendo para que essas informações sejam descobertas, né? Esses casos que nós estamos falando aqui, nos passa a certeza que o vírus está no município? Com certeza. Com exatidão, o número de casos, né, confirmados por exame, a gente consegue dizer, né? Mas agora, suspeitos, né, que a gente não conseguiu identificar, é muito maior do que esse número, né, que você passou, que são os 9 casos, né? Sim. É muito mais que isso.
E em relação à testagem em massa, tá bom? Isso a gente vê acontecer em alguns países do mundo, tá bom? Mas isso não é uma realidade ainda para o Brasil. Então o que a gente faz? A gente testa população vetora, que a gente fala, que são profissionais de saúde, profissionais de segurança pública e a população de risco, que apresenta sintomas. População de risco, quem que é? Os idosos, os que têm problema de saúde, pressão alta descontrolada, diabetes descontrolado, os que fazem terapia para câncer, os que fazem hemodiálise. Esses são os pacientes que a gente pode testar. Isso é seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Então essa questão de testes rápidos é algo que não é realidade ainda em nível Brasil. Isso, nós temos testes rápidos no município, o governo mandou, sim. O município comprou testes rápidos, mas a gente não tem para a população em massa, né? A gente tem para a população específica, né? Que os técnicos do Ministério da Saúde determinaram, que são a população vetora e a população que tem problema de saúde. Quais seriam as recomendações para que as pessoas procurem, principalmente um pronto-socorro, um UBS, o ESF, né? Partindo do princípio que o tempo está começando a ficar frio, sim. As doenças respiratórias estarão aparecendo, sim. E as pessoas tendem a procurar esses espaços. No entanto, corre o risco de serem contaminadas. E aí, aquela mãe que tem aquela criancinha com problema respiratório, com asma, como que ela deve proceder nesse momento? Os 9 postos de saúde do município estão funcionando para atender essa população. Então eu peço encarecidamente para a população de Cachoeira evitar de procurar o nosso pronto-socorro. Vamos deixar o pronto-socorro para os casos respiratórios graves e para as outras doenças graves, os infartos, os derrames. Gripe, dor de coluna, coisas mais leves, procurem um posto de saúde. E no caso, por exemplo, um final de semana, um feriado, que os postos estão fechados? Então, aí é um momento que o pronto-socorro tem que ser procurado, né? Mas procurar mesmo se tiver sinais de gravidade. Porque você indo ao pronto-socorro, você está num lugar que está sujeito a se contaminar pelo vírus. Porque as pessoas doentes, graves, estão lá. Estão indo para lá. Então aquela dorzinha de coluna que dá para aguentar 1, 2 dias, vai segunda-feira no posto de saúde. Existe a possibilidade de parcerias? Por exemplo, a Canção Nova tem o Hospital Padre Pio, né, que poderia estar ajudando, contribuindo com essas partes. O município já fez essa intermediação? Sim, já fizemos contato com o ambulatório Padre Pio. Eles repassaram para a gente que vão aumentar o horário de atendimento. Se precisar, emprestar um pouco da estrutura deles para a gente também. Mas no momento a gente não precisa disso ainda, porque os nossos leitos preparados na Santa Casa para os pacientes de Covid não estão sendo usados no momento. Mas isso é um plano B que o município tem para lançar a mão caso necessário. Doutor, uma questão que é emblemática é a questão de verbas. Enquanto estrutura, como que está a preparação de Cachoeira para futuros casos? Antes de entrarmos na resposta do senhor, inclusive, um tempo atrás, nós fizemos uma matéria a partir da fala do prefeito no cemitério, que causou maior impacto, né? Mas agora, em relação a tratamento, a recuperação, qual que é a estrutura que o município está preparando para a população? Primeiro eu vou explicar a parte do preparo do cemitério, do manejo de corpos, tá? Isso daí é um problema, gente, de saúde e de segurança pública. Isso foi pedido pelo comandante da polícia da região para a gente ter um plano para isso. A gente não quer que aconteça, a gente está preparando a cidade para que isso não aconteça. Mas se a gente chegar igual Manaus, igual São Paulo, ter corpos e não ter onde colocar esses corpos, como preparar esses corpos, é um problema de segurança pública e de saúde. Mas agora, tirando o lado dos corpos, que a gente não quer chegar nisso, né? A gente está fazendo toda uma estrutura na Santa Casa, tá? Tem leitos preparados, alguns leitos com respiradores, foram comprados equipamentos, medicações, a Santa Casa está abastecida para atender os casos de Covid. EPIs para todos os funcionários. EPI o que é? É o equipamento de proteção dos funcionários, para eles não se infectarem. Então existe uma estrutura, é claro, limitada para atender quem precisar. Exatamente, a estrutura é limitada, o município não tem recursos e foi feita uma central de micro-regulação na região. Então, se a gente tiver com pacientes que precisam de tratamento intensivo, de UTI, as UTIs da região que tiveram os leitos aumentados vão atender Cachoeira Paulista. Existe a possibilidade de implantação de UTI na cidade? Olha, estou dizendo meu parecer como técnico, como médico, tá? É inviável uma cidade de 30 mil habitantes, 38 mil, né?
35 mil habitantes ter leitos de UTI. O que nós temos aqui são leitos de estabilização, que o paciente fica algumas horas, alguns dias, até a gente conseguir transferir. Porque não é somente você ir lá e comprar o material, comprar o equipamento. E o pessoal para isso requer médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Então o caro da UTI não é construir, é manter a UTI. Isso é inviável para o nosso município, assim como é inviável para 90% dos municípios do Brasil. Nós queremos ressaltar a importância dos profissionais de saúde de Cachoeira Paulista. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas que trabalham dentro da saúde do nosso município, que estão muito capacitadas para tal. Nesse intento, houve preparação especial para o Covid? Houve. O comitê, logo no início, né, da pandemia pelo Covid, a gente treinou todas as nossas equipes, tá bom? Dos PSFs, da Santa Casa, tá bom? Então estão todos treinados, tá? E isso muda a cada semana. O protocolo de tratamento, de como agir com o vírus, muda toda semana. E toda semana a gente está fazendo essa educação continuada com o pessoal, passando o que tem de mais novo para eles. Doutor, vamos falar agora de barreira sanitária. Sim. Ao vir para cá, para conversar com o doutor, eu passei, juntamente com o seu Francisco, nosso cinegrafista, por uma barreira sanitária aqui da cidade. E não fomos sequer parados. Inclusive, até comentei com o seu Francisco, mas a barreira está tendo, mas não está, eles não estão agindo, né? Por qual motivo? Olha só, o horário de funcionamento das barreiras é de 7h30 da manhã às 16h30, 4h30 da tarde. Quem que faz a barreira? São os agentes de saúde dos postos e os agentes de trânsito. A gente tem um número limitado de agentes de trânsito. Então, no horário de almoço desses, a barreira não pode funcionar, pela segurança dos agentes de saúde que estão lá, porque eles não são preparados para fazer abordagem de veículos. Isso pode ocasionar acidentes que a gente não quer que aconteça nesse momento, né? E qual que é o objetivo da barreira sanitária? O objetivo da barreira sanitária é a gente orientar as pessoas vindas de outros estados, de outros municípios, para seguir as regras que a gente está seguindo em Cachoeira. Uso de máscara, evitar aglomeração. A gente também faz questionamento, pergunta para essas pessoas se elas apresentam sinais de gripe. Se apresentarem, são encaminhadas para o posto de saúde próximo da barreira, para serem orientadas e tratadas como deve ser feito. Da onde que partiu a ideia de fazer uma barreira sanitária em Cachoeira? A ideia da barreira sanitária partiu do comitê e do executivo. Foi uma ideia que nós tivemos, seguindo outras cidades da região e do Brasil, para evitar que aumente o número de casos de coronavírus no nosso município. A barreira também não significa que está fechando a entrada do município, não, né? Isso não pode. É inconstitucional. Município nenhum pode fechar as suas entradas, tá bom? A gente só pode orientar as pessoas que vêm para o nosso município, mas barrar de entrar, isso é inconstitucional. Cidades que tentaram fazer isso tiveram a barreira derrubada pela justiça. Existem duas situações em relação às barreiras que eu queria perguntar para o senhor. Elas são eficientes, partindo do princípio que nem todas as entradas de Cachoeira estão tendo, né? Nós temos a entrada lá entre Canas, Cachoeira, que não está tendo, assim como outras. Será que não acaba aqui também deixando um público entrar que poderia ser orientado ou até mesmo com sintomas? A gente conseguiu colocar 4 barreiras, né, nas ditas 4 principais entradas da cidade. É uma média de abordagem por dia de 800 a 1.200 veículos nessas barreiras, entendeu? Agora é impossível a gente fechar todas as entradas da cidade. Para isso, essa população que vem e não passa pelas barreiras, né, elas têm que ser informadas e são informadas, né, das medidas sanitárias que nós estamos tomando no município para conter a disseminação do vírus aqui. Vocês não consideram a entrada de Canas para Cachoeira como primordial, uma vez que é o segundo acesso de Lorena, que também já possui esses índices? Rodrigo, essas entradas, né, foi feito um estudo para dizer onde tinha maior entrada de fluxo de veículos. E essas 4 barreiras que foram passadas para a gente pelo pessoal do trânsito, pelo pessoal do executivo.
Ah, tá. Então tem um estudo prévio que fala sobre isso. Sim, exatamente. Tá? Né? De onde entra mais carros, né? Foi publicado pela prefeitura que vocês estão auferindo, que vocês estão medindo a temperatura das pessoas através de termômetros. De fato, isso está acontecendo? Isso realmente não está acontecendo. Mas não é por falta de vontade da prefeitura, por falta de vontade do comitê. O dinheiro para comprar o termômetro tem, mas só que a gente não encontra termômetro. Pediram para a gente prazos aí inviáveis para entregar esses termômetros de 45, 90 dias. O preço está superfaturado, tá? Termômetro que custaria R$80 está custando 500, né? Então, assim, a gente prefere gastar esse dinheiro comprando medicação, usando EPIs. A gente vai comprar os termômetros, eles vão chegar, mas quando isso for viável. Não tem cabimento a gente gastar dinheiro público com termômetro superfaturado. Um tema que está geral em todo o país, e eu queria entender do senhor, do comitê, como que vocês estão pensando, que é o uso da cloroquina. Né? Guaratinguetá acabou de colocar em protocolo. Cachoeira tem um parecer sobre isso ou não? Olha só, Rodrigo, para a gente levar para um protocolo, né, para a gente seguir um protocolo, não basta o governo falar que é bom, o presidente falar que é bom, alguns municípios seguirem, tá? A medicina, ela é uma ciência, ela é baseada em evidências. A gente não pode fazer o que acha. Então, assim, os médicos não têm ainda autorização do Conselho Federal de Medicina para prescrever cloroquina para a população em geral. E isso futuramente pode gerar problemas legais para os médicos. Claro que em pacientes graves que estão em UTI, internados, já foi feito tudo, não tem mais nada, a gente vai lá e usa cloroquina. Mas já foi comprovado, tá, que não diminui mortalidade, não diminui tempo de internação, tá bom? Então, assim, a cloroquina, ela não é o tratamento. O pessoal está falando, vamos liberar todo mundo, pode abrir comércio, pode fazer o que quer que seja, que a cloroquina cura. Não cura, gente, não cura. Só o Brasil no mundo que está fazendo isso. Os Estados Unidos, que era um país que estava pioneiro no uso de cloroquina, já voltou atrás. Então a gente tem que ter mais seriedade com isso. A gente não pode enganar a nossa população. Não existe um tratamento mágico para o coronavírus. O que existe é prevenção, não pegar o vírus. O senhor tocou num ponto assim, muito relevante, né, que é a questão do fechamento do comércio. Qual é a posição do comitê em Cachoeira? Olha, o comitê ele tem parecer técnico. E o comitê ele é formado por membros da saúde. Então, assim, o que é repassado para a gente pelos protocolos do Estado, pelos protocolos do Ministério da Saúde, é que continue fechado ainda. Eu sei que isso gera problema social, falta de dinheiro, desemprego, mas o que a gente tem de melhor para fazer no momento é agora. Todo país que voltou atrás do isolamento social, no momento da pandemia que a gente está passando pelo Brasil, eles tiveram uma surpresa muito ruim. A gente está vendo países aí da Europa que tentaram abrir e já voltaram atrás. Cidades, inclusive, do Brasil, que abriram o comércio, 2, 3 dias depois, 4 dias, os casos aumentaram muito e depois teve que fechar de novo. Então não adianta a gente abrir o comércio do nosso município, aumentar o caso para 20, 30 casos no município, atrapalhar o nosso sistema de saúde, entendeu? E depois ter que fechar tudo de novo, né? Isso é muito sério. Gente, estamos quase finalizando essa conversa com o doutor, e são tantos pontos importantes, são tantas dúvidas que surgem neste momento, e uma dúvida que eu acho que está mais relacionada às famílias das pessoas que perdem seus entes queridos. A gente tem observado que tem pessoas aí que alegam que seus parentes estão falecendo por causas outras, não Covid-19. Estão perdendo até mesmo a oportunidade de poder velar os seus entes queridos. O senhor, enquanto profissional da saúde, o que o senhor fala para essas pessoas? Olha, eu tenho ouvido, né, vários casos, visto na internet, na televisão, né, de casos que são suspeitos, né, suspeitos, não confirmados, morrem, e depois chega o resultado de negativo. Mas a gente não tem como identificar ali no momento se é uma pneumonia comum, se é uma gripe comum, ou se é o coronavírus, a Covid. Então, assim, não tem como a gente liberar esse velório
normalmente para essa população. Imagina a catástrofe, né? Da gente liberar um velório de um paciente que a gente não confirmou ainda e depois esse teste vir positivo. E aí, o que a gente vai fazer? Se vier negativo, a família vai sentir. Mas estão todos com a vida preservada. Se vier positivo, quantas pessoas foram infectadas naquele velório? Mesmo o corpo, ele continua transmitindo... Continua transmitindo, porque o corpo, né, ele libera fluidos, né? Então esse corpo tem que ser preparado, tá bom? Colocado numa urna fechada e levado imediatamente para o cemitério. Vocês do comitê possuem algum trabalho psicológico para as famílias? Sim. Inclusive foi lançado hoje, né, um sistema federal, né? Isso. Também. A Santa Casa está disponibilizando um número de WhatsApp para tratamento psicológico. O CAPS também do município está funcionando. E os postos de saúde também, porque os postos de saúde também é para tratar problema psicológico. E a parte de assistência social do município também está agindo. Então a população nossa não está abandonada psicologicamente. Inclusive foi deliberação do nosso comitê para que os pacientes com problemas psiquiátricos não deixem de ser atendidos, tanto no CAPS quanto nas unidades de saúde, assim como os pacientes crônicos, os hipertensos, os diabéticos. É claro que no posto de saúde não pode ter mais aglomeração. A gente marca 4, 5 consultas de manhã, 4, 5 consultas à tarde para não ter aglomeração. Mas os pacientes não estão deixando de ser atendidos. Claro que menos atendimentos por dia. Existe a possibilidade de aumento no horário dos postos, dos bairros, para atender essa população? Olha, esse aumento no horário de funcionamento dos postos não foi discutido, porque o município não tem meios para isso. O posto funciona ali de 7 às 17, com funcionamento com médico, com enfermeiro, mas isso não foi discutido. Doutor, existe alguma orientação ao transporte público, principalmente ônibus de linhas, esses circulares? Sim, né, devemos sempre usar máscaras. Para a empresa ela está tomando cuidados, o comitê está... Sim, temos orientações, não só do comitê, mas orientações da vigilância sanitária, orientações do município, orientações da vigilância sanitária do estado, para aumentar a limpeza desses veículos e sempre obrigar o uso de máscara nos transportes públicos. Cachoeira é uma cidade turística, muitas pessoas vêm para cá. E São Paulo, neste momento, está tendo feriado, né? Então corre o risco que os paulistanos venham para cá. Tanto é que os últimos casos que a gente teve relato são de pessoas de fora, pessoas que vêm para cá. O senhor disse que a barreira funciona até às 17 horas. Então podem chegar turistas 19 horas em diante. Sim. E como agir? Acredito que os turistas não virão, porque os nossos hotéis e pousadas, de acordo com o decreto municipal, eles estão fechados, tá? Eles não podem atender turistas de lugar nenhum do Brasil, tá bom? E claro, a gente pede a consciência também do pessoal de São Paulo e da população de Cachoeira, que tem parente, que tem amigos em São Paulo, de conversar que nesse momento não é hora de receber ninguém de fora, tá bom? Então a consciência de cada um, a consciência da população, isso é muito importante também. Para a gente finalizar a nossa conversa, quais são as principais ações que já foram feitas pelo comitê e quais são as futuras? Isso. A gente está fazendo ações de orientações nas filas dos bancos, a gente está fazendo acolhimento na agência da Caixa Econômica para o pessoal que recebe o benefício do governo, a gente fez as barreiras sanitárias, a gente voltou com os atendimentos nos postos de saúde limitados. A gente está fazendo distribuição de máscara. Foi feito um estudo pela Secretaria de Assistência Social para a gente distribuir máscaras para as populações de poder econômico menor. Compra de EPIs, compra de materiais. Hoje mesmo acabou de chegar para a gente material para o posto, oxímetro, para a gente ver se o paciente, se o pulmão dele está funcionando bem. Chegou para todas as unidades do município. A gente vai colocar também placas de acrílico, de vidro, na Secretaria de Saúde, nos postos de saúde. Então o comitê está agindo. Doutor, por favor, deixe uma mensagem, deixe uma fala para a população de Cachoeira que vai assistir o senhor, que está assistindo o senhor, porque é um tema que preocupa muito. Envolve família, um cuidando do outro para que todos tenham saúde, né? Qual a mensagem que o senhor deixa para a população? A gente começa, né, eu vou começar com a frase do nosso comitê, né? É um por todos. Então, é um momento de tristeza por doença, pela perda de familiares,
pela perda de empregos, pela falta de dinheiro, mas a gente vai vencer isso junto. O comitê formado por profissionais da saúde, competentes da cidade, que a gente está fazendo o máximo para pormenorizar isso para a cidade. Então eu peço para a população que siga as nossas recomendações, que fique em casa sim, que saia de casa somente em caso de extrema necessidade, que eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ter poucos casos no município, não vai ter mortes ou poucas mortes, e assim a gente vai sair dessa pandemia mais fortalecido, mais unido, com mais fraternidade. Gente, após essa fala do doutor, eu queria convidar você a curtir a nossa página, a compartilhar o máximo possível este vídeo, porque a nossa proposta é levar até você informação séria, real e concreta, através daquelas pessoas que estão na linha de frente. Volto novamente, doutor, parabenizar o senhor e a sua equipe, a equipe da saúde de Cachoeira Paulista, que acredito que não deva estar sendo fácil, né? Primeiramente porque vocês estão na linha de frente e também correm o risco de serem contaminados. E depois que vocês têm aquela missão de cuidar das pessoas nesse momento tão complicado, né? Eu aproveito também para agradecer meus colegas médicos, os enfermeiros, os técnicos, tá? Os agentes de saúde, os agentes de endemia, os agentes fiscais, o pessoal da limpeza, tá? Porque tá todo mundo saindo de casa, correndo risco para preservar a vida de vocês, gente. Então a gente pede que vocês nos ajudem. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser. TV Cidade, Cachoeira Paulista e região, sempre em destaque.